Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos começar aí mais uma aula de história, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre a formação das monarquias nacionais. Mas antes, como sempre, vamos aí corrigir os nossos exercícios. Então vamos lá. Eu pedi para vocês fazerem o exercício 1, lá na página 7, né? É um exercício compreendendo os sentidos do texto. Então, tem um texto aqui para nós lermos, nós vamos ler juntos, e aí depois a gente vai fazer a correção desse exercício. Então, vamos lá. Leia com atenção a seguinte lei aprovada pelo rei da França em 1439, para eliminar, remediar e pôr fim aos grandes excessos e pilhagens feitas e cometidas por bandidos armados, que há muito vivem e continuam vivendo do povo. O rei proíbe, sob pena de acusação de lesa majestade e perda para sempre, para si e sua posteridade, de todas as honras e cargos públicos, e o confisco de sua pessoa e suas posses a qualquer pessoa de qualquer condição que organize, conduza, chefie ou receba uma companhia de homens em armas, sem permissão, licença e consentimento do rei. Sob as mesmas penalidades, o rei proíbe a todos os capitães e homens de guerra que ataquem mercados, trabalhadores, gado ou cavalos ou bestas de carga, seja nos pastos ou em carroças, e não perturbem nem as carruagens, mercadorias e artigos que estiverem transportando, e não exigirão deles resgate de qualquer forma, mas sim que tolerarão que trabalhem, andem e de uma parte a outra e levem suas mercadorias e artigos em paz e em segurança, sem nada lhes pedir, sem criar-lhes obstáculos ou perturbá-los de qualquer forma. Então, esse texto que a gente acabou de ler está no livro História da Riqueza do Homem, de Leo Huberman. Perdão. Pessoal, vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui, né? Ele é a transcrição de uma lei, como o próprio enunciado ali já nos diz, é uma lei da França de 1439, e fica claro aqui para nós que existe toda uma preocupação real, principalmente com a questão de uma classe em específico, né? A burguesia. Tanto é que o exercício diz o seguinte comando, né? Explique com suas palavras de que maneira essa lei beneficiava a burguesia. Então, vejam só, esse exercício, ele é referente ao que nós conversamos na aula passada, sobre o rei adotar medidas que beneficiassem, né, o comércio, os comerciantes e a burguesia de uma maneira geral. Nesse momento, pessoal, fica bem claro o entendimento, se você se lembrar que as únicas pessoas que realmente têm dinheiro nesse ano para poder fazer uma viagem, ou então andar de carruagem, né? Ou então passar de um território a outro, é a burguesia mesmo, né? Então, como que a gente pode explicar esse texto? Ficaria bem simples, pessoal. Então, vamos lá. As leis criadas pelo rei francês proibiam e penalizavam os assaltos, os roubos e as pilhagens, fato que tornava o ambiente mais propício ao comércio. O transporte de mercadorias entre as cidades tornava-se mais seguro, favorecendo o comércio praticado pelos burgueses. Então, vejam só, pessoal, não que antes da questão da formação das burguesias e da tomada do poder pelos reis, não houvesse punição, tá? Claro que havia, mas lembrem-se que anteriormente à formação das monarquias nacionais, como nós conhecemos, antes mesmo do rei conseguir tomar o poder novamente, né, e fazer com que esse poder gire ali em torno só dele, a segurança era feita
de feudo para feudo, né? Nós conversamos sobre isso, nós falamos que era muito perigoso viver fora de um feudo, né? Que quem vivia fora de um feudo ficava à mercê de tudo que estava ali, né? Então, assaltos, pilhagens, assassinato, etc. Toda a segurança em torno desse feudo e dentro dele era de jurisdição do senhor feudal referente àquela área. Nesse caso aqui, a gente já tem o rei tomando conta de todo o território, tá? Nós vamos ver, né, a formação de fronteiras nessa aula de hoje, mas entendam que essa ideia de fronteiras ainda não existia, né? Então, essa lei aqui está dizendo, olha, o território aqui é meu, eu sou o rei, e se eu souber que você fez alguma coisa contra alguém, você vai sofrer as penalidades, né? Isso é muito interessante porque aumenta a sensação não só de segurança, mas também de território, né? Anteriormente, como eu estava explicando, um assaltante teria que lidar com as regras e normas de cada feudo, né? E agora a gente tem uma unificação dessas normas, né? Essa palavra aí é muito importante para não só entender, mas também utilizar para definir as monarquias nacionais, né? Unificação de pensamentos, de maneiras de agir, de leis, etc. Certinho? Bom, espero que tenha ficado bem aqui explicadinho, mas lembrem, né? Sempre pode entrar em contato comigo lá na Senec Digital, pessoal, por favor, tá? Pela Senec Digital. E eu tiro as dúvidas de vocês sem problema nenhum, certinho? Então, bora começar nosso tema de hoje. Nós estamos aí na formação das monarquias nacionais, parte 2, aula 64, e hoje eu vou falar sobre algumas questões que levaram, né, ao declínio ali feudal. A gente vai lembrar de algumas coisas que fizeram com que houvesse o fim da Idade Média. E aí a gente vai falar de algumas características específicas das monarquias. Então, bora lá. Vamos nos lembrar aí, pessoal, só retomando o conteúdo e fazendo algumas pontes, tá? Então, vamos lá. As motivações para a formação dessas monarquias, né, são as três grandes as três grandes questões que aconteceram durante a Idade Média que vão destruir, como a gente viu, as instituições feudais, né? O que são instituições feudais, pessoal? Tecnicamente seriam aí as características, né? A maneira como a população se comportava, vivia, como era a organização e a administração desses territórios, desses feudos, né? Então, o que desestabiliza a ordem estabelecida durante a Idade Média? A gente viu que um conjunto de questões vão ser colocadas em prática. De início, essas questões são positivas para o pessoal da Idade Média. Então, a gente viu, por exemplo, alguns avanços na agricultura, né? A gente viu isso. Mas esse avanço na agricultura vai gerar uma quantidade de pessoas muito grande. E quando uma única coisa der errado, isso tudo vai desmoronar, né? Então, vamos lá. Essas três grandes questões que aconteceram no finalzinho, né, do século XIV, as crises do século XIV, a fome, a peste e a guerra, desestabilizaram de vez a ordem feudal, né? Como a gente estava falando, o período de crise do feudalismo é muito grande, ele é bastante extenso, nós vimos, né, que ele é bastante extenso. Começa lá nas cruzadas e vai chegando ali até o final do século XIII, início do século XIV. E aí no século XIV, como vocês estão vendo aqui na tela, acontecem essas três grandes coisas que realmente acabam de arruinar, né?
Esses três grandes fatores levaram a essas outras questões que vocês estão lendo aí, após o conchete, parênteses, que é exatamente o que vai fazer com que a organização mude, né? Então, vamos lá. A servidão era o modo de trabalho mais utilizado, né? E ela vai passar a ser questionada justamente por causa da fome. A fome faz isso, começa a questionar, né? Isso vai levar a revoltas, tanto a fome quanto a peste e a guerra, vai levar a diversas revoltas, a gente viu principalmente as jaqueris, né? E a guerra, ela é a falência total, principalmente da nobreza, né? Nós vimos ali que muitos vão estar arruinados ou então vão ter morrido, né? Se a peste e a fome não arruinou, o dinheiro que ele vai gastar na guerra, não só para lutar, mas para se proteger, vai fazer com que ele se arruine. Então, só lembrando aí, o declínio dessas instituições abre passagem para a formação das monarquias nacionais. Uma outra coisa que vai ser muito interessante vai ser a mentalidade da época que vai mudar. Como eu falei para vocês, o final da Idade Média ele coincide com o Renascimento, né? Renascimento cultural, que vem aí depois do Renascimento urbano, né? O Renascimento das cidades e o Renascimento do comércio. A gente tem o Renascimento cultural. E o Renascimento cultural, ele muda, como vocês estão vendo, a mentalidade das pessoas, né? A gente vai parar de usar, por exemplo, o teocentrismo, que é aquela ideia, né? Tudo gira em torno do Deus, de Deus, né? Perdão. Tudo gira em torno de Deus, ele é a resposta para tudo. E a gente vai começar a adotar o racionalismo, né? O racionalismo é uma característica muito forte do Renascimento cultural. A gente vai estudar o Renascimento cultural mais a fundo, em separado, mas é interessante lembrar que ele começa aí no período do 300, né? Se não me engano, já é ainda é século XIII, né? Então vejam só, a gente tem a monarquia nacional sendo fundada no século XV, no início do século XV vão começar a aparecer as primeiras monarquias nacionais. O que acontece, finalzinho, né, do século XV, o que acontece é que o renascimento cultural já está acontecendo, como eu falei para vocês, tudo é um processo, né? Mas é interessante imaginar que essa mentalidade vai aos poucos tomando conta ali de uma grande parte da população. E aí, qual o tipo de pensamento que vai ficar muito claro, né? E que vai mudar a maneira de viver? O individualismo e o antropocentrismo, né? Essas duas maneiras de pensar, né? O antropocentrismo, o homem no centro do universo, e o individualismo, que vai ser uma característica marcante nas obras, por exemplo, quando eles começam a assinar as obras, né? A gente vai ver mais pra frente o porquê que isso aí é considerado individualismo. Mas essas duas questões juntas, essa maneira de pensar no eu e não no nós, vai embasar ainda mais as críticas feitas às instituições feudais. Né? Então, tudo que era justificado no feudalismo, como eu pus ali em cor-de-rosa, tudo que era justificado no feudalismo através da religião vai começar a receber críticas e a ser questionado também, né? Então as pessoas vão parar para pensar, vão parar para analisar. Por quê, pessoal? Porque a situação de vida mudou, né? Então a maneira como eles pensavam também já não serve mais. Tem que mudar. E a partir do momento que muda-se para a ideia de conforto, né? Que vem do antropocentrismo, conforto, boa vida, justiça, etc., essas ideias vão fazer, né, com que essas pessoas pensem que a maneira como eles se organizam realmente já não serve mais, né? Religião, pessoal, a Igreja Católica vai ser rebatida fortemente, nós veremos isso, principalmente pela Reforma Protestante, né?
A reforma protestante, como eu pus ali em vermelho, ela vai quebrar totalmente a influência da igreja, né? Vocês sabem muito bem que a igreja católica, ela fomentava muito, perdão, ela era uma grande instituição feudal, e ela vai cair. Lembrando que a igreja também era uma grande senhora feudal, dona de muitas terras. Então, ao mesmo tempo que, por um lado, ela mantinha as características religiosas feudais, pelo outro, ela também garantia ali e mantinha as características da organização e administração feudal. Como que ela justificava essa maneira de pensar? Através da religião. O racionalismo vai fazer com que as decisões da igreja, a maneira como ela se administra, de uma maneira geral, pessoal, como que a igreja se encontra, né? No final da Idade Média e início da Moderna. Isso vai ser questionado, a maneira como ela se encontra, né? A gente vai ver mais pra frente o que acontece. E aí nós vamos ter pessoas que não concordam em como essa instituição rege a religião e vão se dispersar, formando novas religiões. É por isso que a influência da igreja vai ficar bem mais fraca. Eu sei que as monarquias, em sua grande parte, são absolutistas, né? Mas entendam, pessoal, que o absolutismo, ele está ligado, na verdade, com a questão do poder totalmente concentrado na mão do rei, tá? Ele usa a questão religiosa para poder justificar isso e não o contrário, tá? Uma monarquia absolutista, ela não precisa ser católica, ela pode ser de qualquer outra religião. E o exemplo clássico é a Inglaterra, né? Que vai ser anglicana e mesmo assim vai continuar mantendo as características absolutistas. Certinho? Bom, aqui então nós vimos o que vai acontecer, né? Lembramos aqui o que levou a essa queda da administração e modo de pensar feudal, né? O estopim da queda, as crises do século XIV. Vimos a modificação do raciocínio, isso é muito importante. Vocês lembrarem que o raciocínio muda por causa do Renascimento. E vimos a questão religiosa, né? O porquê que ela vai mudar. Agora nós vamos ver quais são as principais características dessa modernidade de monarquias, né? Então, a primeira característica, óbvio, eu não podia deixar de falar, é o poder real central, né? Então, toda formação de monarquia pode não começar com características autoritárias e absolutas, mas é fato que grande parte das monarquias europeias, digo grande parte porque nós vamos ter alguns países que não vão aderir a essa ideia de um único rei, tá? Vou falar no final quais são. Então, quase todas vão aderir no final ao autoritarismo e é assim que vai nascer o absolutismo monárquico, tá? Que é uma característica marcante da administração e do poder das monarquias nacionais. A segunda característica que a gente já havia citado é a burocracia estatal. Então, a burocracia estatal, ela é uma característica também muito marcante, muito forte de como o rei administra o seu próprio poder, né? Como a própria apostila nos diz, nenhum rei governa sozinho, né? Como a gente tem agora uma descentralização na Idade Média, havia uma facilitação de administração. Agora nós não temos mais, né? Na monarquia nacional, a gente tem uma centralização do poder. Mas como ninguém pode, de fato, tomar conta de um território tão grande, o monarca vai ter o que a gente chamou aí, a apostila também, de equipe de confiança, né? Então, ele vai ter pessoas ao seu redor, geralmente oriundos da nobreza, tá? Nós vamos ver que a nobreza, nesse momento, ela vai ser tipo um parasita, né? Dentro da administração da monarquia nacional. Ela vive de sugar aí o rei,
mas eles vão assumir cargos importantes, né? Ministros, secretários, conselhos. Posso fazer um parênteses aqui para vocês? A burguesia almejava muito esses cargos, né? Acredito que em algum momento alguns burgueses até acreditariam aí que ficariam no lugar desses homens, né? Ministros, secretários e conselheiros, mas não ficaram, né? Porque o rei precisa de uma base de confiança e, querendo ou não, mesmo os nobres tendo sido os grandes senhores feudais, a gente não pode esquecer que esse poder foi tecnicamente dado pelo próprio rei, né, ao longo do tempo. Uniformidade, gente, era o que eu estava falando para vocês anteriormente, né? A gente usou uma outra palavra, mas uniformidade também tá bacana. Ou seja, fazer com que as leis sejam únicas e tenham valor por todo o território, né? Fazer uma unificação da moeda, né? Criar uma única moeda, que a gente viu que era uma das dificuldades para os burgueses, né? Para fazer o câmbio de moeda em moeda, de feudo para feudo, era complicado. Impostos, pessoal, regularizar os impostos, né? Eles devem ser não iguais para todos, mas iguais para cada classe social, digamos assim, né? Outra característica importante que a gente falou é o exército, né? O exército, ele não vai ser mais como ele era durante a Idade Média, né? Como que era na Idade Média? Cada feudo tinha o seu próprio exército e ele, na verdade, ele só era formado quando havia necessidade, né? Aqui, ser do exército vai ser uma carreira, né? O exército, ele é permanente. E é isso que faz com que haja uma segurança maior, uma sensação também de segurança maior. E como eu falei, ele é, para muitos, uma carreira, porque ele é pago, né? O exército é pago, ou seja, você ganha um salário para ser do exército, né? Claro, gente, segue o exército, ele segue a mesma ideia da burocracia estatal. Então, os grandes cargos do exército, óbvio que vão ser exercidos por pessoas da nobreza, tá? Que é um outro ponto, né? Exército pago com a coleta de impostos também, tá, gente? E as fronteiras, por último, né? O estabelecimento das fronteiras. Essa característica ela é muito bacana, porque essa ideia da delimitação do território, ela não existia, como eu falei para vocês, né? Então, em relação aos outros tipos de Estado que nós temos na história, as monarquias nacionais, elas têm essa separação territorial. Normalmente, como a apostila mesmo lembrou vocês, os territórios entre países, se é que a gente pode usar essa palavra nesse momento, né? Os territórios, eles eram divididos por questões geográficas, né? Ou então de natureza natural. Ou seja, montanhas, rios faziam essa divisão. Agora não. Agora nós vamos ter aí a criação de fronteiras e, consequentemente, como vocês estão vendo, a criação de mapas também, tá? Para você saber ali, né, em qual país você está entrando ou saindo, de qual território você está entrando e saindo. Isso é muito importante, né? Pessoal, por enquanto é só. Se vocês tiverem dúvidas, como eu disse no início, podem acessar a Senec Digital, mandar suas perguntas por lá, tá? Qualquer coisa, pessoal, qualquer dúvida, dúvida com relação à própria matéria, dúvida com relação ao dever, dúvida com relação a posts ou a notas, por exemplo, tá? Matéria para estudo, tudo deve ser encaminhado pela plataforma digital. Tranquilo? Não esqueçam de colocar a presença nesse post com essa aula aqui. Não esqueçam dos deveres, tá? Que estão sendo postados também nesse post aqui.
Não esqueçam de anexá-los, tá? E um detalhe, né? Esse exercício que eu estou deixando aqui, esses exercícios, são para quarta-feira e não segunda, tá, gente? Quarta-feira, que segunda-feira é feriado, certinho? Gente, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido essas características dessas monarquias absolutistas. E a gente se vê, então, na semana que vem. Um beijo, tchau, tchau!